A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, vamos explorar a Islândia, a maior ilha vulcânica do mundo. Nesta paisagem árida e lunar, se produz 1/3 de toda a lava do mundo. O vapor forma vagalhões e a água em ebulição é lançada pelos ares. É uma terra de extremos violentos, onde o fogo encontra seu oposto, o gelo. E onde as pistas para o entendimento da formação da Islândia também abrem portas para entender a formação da própria Terra. Como nasceu nosso planeta? Islândia. No meio do Atlântico Norte fica a Islândia, uma ilha solitária de apenas 480 quilômetros de largura. Verdadeira estufa vulcânica, a ilha guarda maravilhas geológicas, as mais diversificadas. Para entender como se formou e como as forças dinâmicas deram forma à ilha, cientistas vão vasculhar a estranha paisagem atrás de pistas. E a investigação começa aqui, no sudoeste da Islândia, na planície Thingvellir. Uma vasta planície ocupa o centro da Islândia. Grandes fendas marcam o solo, criando uma paisagem fora do comum. O geólogo Mike Pollan acredita que as fendas dão pistas para esclarecer como a ilha foi formada. Estou num lugar espetacular. Há evidências de atividade vulcânica por toda parte. A planície é toda coberta de lava e vem mudando. Para onde quer que se olhe, há enormes fendas no chão, como esta aqui. Esta fenda aumenta ano a ano. Na verdade, o vale inteiro está se dispersando, na mesma velocidade com que crescem nossas unhas. Imaginem que forças devem estar agindo para rasgar a terra assim. Uma força poderosa está alargando este vale à razão de 2,5 cm por ano. Uma força tão imensa que está rasgando o país todo. Que força na Terra pode ter essa intensidade? Em 1912, o meteorologista alemão Alfred Wegener encontrou uma pista-chave. Olhando alguns mapas, ele percebeu que as grandes massas de terra das Américas e da Eurásia pareciam encaixar. Essa observação levou Wegener a propor uma teoria radicalmente nova, de que os grandes continentes já tinham sido unidos. Então, uma força invisível deve tê-los separado, permitindo que a água ocupasse o espaço, criando o Oceano Atlântico. Foi um trabalho muito inspirado e um passo decisivo para entender o que pode estar dividindo a Islândia. Mas, sem método para provar a existência dessa força, a teoria de Wegener foi ignorada nos 40 anos seguintes. Em 1946, foram descobertas evidências que podiam confirmar as ideias de Wegener. A Marinha Americana, usando uma tecnologia de imagem por sonar, mapeou o fundo do Oceano Atlântico pela primeira vez. As fotos revelaram uma complexa cordilheira de 16 mil quilômetros de montanhas submarinas, separada por uma gigantesca fenda que passa pelo centro do Atlântico. Os cientistas chamaram a cordilheira de Dorsal Mesoatlântica. A grande fenda na crosta terrestre é formada pelo limite das placas americana e eurasiana e simplesmente atravessa a Islândia de lado a lado. Estou no que é de fato o fundo do oceano, onde a dorsal mesoatlântica divide a placa americana deste lado da placa eurasiana deste. A dorsal começa lá embaixo, na Antártida, sobe pelo Atlântico inteiro e corta este país pela metade.
Cientistas suspeitaram de que era isso que apertava os continentes, incluindo a Islândia, e criaram uma teoria. No fundo do oceano, correntes de convecção de rocha derretida abrem a crosta terrestre e deixam que o magma se infiltre e aparte os continentes. Mas havia um problema. Isso acontecia a tal profundidade que os cientistas não tinham como provar que o magma empurrava a crosta terrestre no centro da fenda. Até que em 1974, Alvin, um pequeno submarino tripulado, foi lançado pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Com sua capacidade de suportar grandes pressões, os cientistas puderam ir às profundidades necessárias para chegar à dorsal mesoatlântica. Foi analisando a fenda que percorre o centro da cordilheira que se descobriram as evidências tão procuradas. Gases vulcânicos quentes borbulhando no oceano. Essa descoberta mostrou que a dorsal mesoatlântica era altamente vulcânica e, como uma cunha gigantesca, era capaz de apartar enormes massas de terra. A fenda da planície Thingvellir, na Islândia, é uma continuação da dorsal mesoatlântica. O mesmo processo que está afastando as Américas da Europa está acontecendo aqui, no solo. Finalmente, havia uma força capaz de explicar por que as fendas continuam aumentando e a Islândia está ficando maior. A dorsal continua a se expandir e adiciona mais área à Islândia, de modo que é sabido que a ilha vai ficar cada vez maior. No sentido leste-oeste, à medida que as placas se separam. De certa forma, a Islândia não está sendo destruída, mas está sendo construída. A investigação sobre como a Islândia está crescendo revelou que as fendas na planície Thingvellir se alargam à razão de 2,5 cm por ano. E gases aquecidos provaram que a força motora é vulcânica e forma a dorsal mesoatlântica que corta a Islândia. Os cientistas concluíram que é isso que está aumentando o país. Correntes de convecção de rocha líquida empurram e dividem a dorsal mesoatlântica. O magma invade as fendas e as preenche, e à medida que se aproxima da superfície, se resfria, endurece e forma nova área. Como uma corrente transportadora, isso pressiona constantemente a Islândia. Mas algo não estava certo. Por que a Islândia não estava no fundo do oceano como o resto da dorsal mesoatlântica? Havia algo estranho sobre a quantidade de atividade vulcânica da ilha. Esta não é uma parte normal da dorsal porque há uma grande atividade vulcânica aqui, ao contrário do que acontece na cordilheira que está no oceano. A pesquisa agora deve se focar em como a Islândia se elevou a 2.500 metros acima do fundo do mar e se tornou a maior ilha vulcânica do mundo. Islândia. Há mais vulcões ativos concentrados aqui do que em qualquer lugar do planeta. Os geólogos estão procurando saber o que fez a Islândia emergir do fundo do oceano e espalhou violentos vulcões pela terra árida. Atrás de indícios, a investigação se voltou para um dos mais ativos vulcões da Islândia, o Hekla, conhecido localmente como o Portão do Inferno. Como todo vulcão ativo da Islândia, o Hekla se situa ao longo da dorsal mesoatlântica. Usando um aparelho de alta resolução, o vulcanólogo Pitlaf Mina vai mapear o vulcão para ver se sua geologia revela pistas sobre seu funcionamento. Este é um leitor a laser que produz imagens em 3 dimensões da superfície da Terra, e isso permite ver partes do vulcão Hekla que não se podem ver a olho nu. O mapeamento revela uma fissura gigante que passa diretamente pelo meio do vulcão, similar àquela do Vale Thingvellir. Mas esta fissura não atravessa só o vulcão. Ela se estende de cada lado, formando uma fenda de 8 quilômetros na Terra.
Essa fenda é chave para entender como os vulcões da Islândia entram em erupção. Quando o Hekla entrou em erupção no ano 2000, não foi apenas o cone vulcânico que explodiu. A Terra literalmente se abriu ao longo dos 8 quilômetros da fenda, uma abertura criada pelo afastamento da dorsal mesoatlântica. Em termos geológicos, isso se chama uma erupção fissural. Aberta à força pelo violento volume de magma que pressiona de baixo para cima, a fissura lançou formidáveis 21 milhões de metros cúbicos de rocha líquida por hora, inundando a Terra com lava. As erupções fissurais são tão grandes que podem mudar a paisagem drasticamente em poucos dias, deixando para trás montanhas como esta. Pode-se ver a norte, onde a terra se abriu durante uma erupção fissural que a lava saiu. Essa fissura começa a norte e se estende por 8 quilômetros através do vulcão Hekla. O grande volume de magma que saiu pode ser visto muito bem no vulcão, especialmente os fluxos que recobriram a superfície. Para mim, isso é empolgante porque se vê em grandes quantidades de material eruptivo ejetados em curto espaço de tempo. Hekla é um ótimo lugar para estudar isso. Mas o que cria as enormes quantidades de lava que é expelida durante essas erupções? Por muitos anos, a resposta escapou, até que os geólogos acharam evidências reveladoras fechadas dentro das rochas. A composição das rochas na Islândia é diferente do que em outros lugares. Analisar a rocha vai nos dar uma boa ideia de sob quais condições ela se formou, se foi profundamente ou perto da superfície. Essa rocha já foi lava derretida e saiu de um dos vulcões da Islândia. A análise química da rocha revelou concentrações surpreendentemente altas de elementos raros, como lantânio e césio, químicos só encontrados em magma, formados a grandes profundidades. Foi a descoberta pela qual cientistas esperavam. A evidência de que outra fonte de calor muito mais profunda se combinava com a dorsal mesoatlântica e alimentava os vulcões da Islândia. Essa evidência sugeriu que a segunda força ficava oculta aos olhos, muito abaixo da superfície da Islândia. Mas é possível ver de relance o que acontece lá embaixo. Os cientistas monitoram ondas sísmicas desencadeadas por terremotos no mundo todo. Quando as placas tectônicas se movem, geram ondas de choque chamadas ondas sísmicas, que atravessam a crosta terrestre. As ondas se deslocam a velocidade constante, a menos que atinjam uma região de rocha líquida, quando a velocidade diminui. Quando as ondas sísmicas chegam à Islândia, sua velocidade pela superfície é lenta, e isso é peculiar aqui e em poucos lugares no mundo. Isso nos diz que há uma coluna de rocha muito quente ou talvez material em fusão abaixo da superfície. Essas grandes colunas, conhecidas como hotspots, não são exclusivas da Islândia. Há outros hotspots em áreas vulcânicas do mundo, como no Havaí e em Yellowstone. Hotspots são colunas de material quente, inclusive de magma fundido, que vem das profundezas da Terra e jorra para a superfície. Os cientistas finalmente enxergaram a segunda grande força que ajudou a formar a Islândia. O hotspot, que fica debaixo da ilha, tem 160 quilômetros de largura e mais de 600 quilômetros de profundidade. Lentamente, a coluna lança rochas a temperaturas de mais de 900 graus centígrados. Isso empurra a crosta terrestre, aquece a terra por baixo e força o magma até a superfície, que sai como lava. A investigação mostrou que duas forças colossais construíram a Islândia: a dorsal mesoatlântica e um profundo hotspot. Há milhões de anos, a dorsal mesoatlântica se desviou para a esquerda, indo em direção do hotspot da Islândia. Quando se encontraram, uniram-se e formaram uma parceria que se mantém ativa desde então.
Resultado: uma formidável força vulcânica capaz de criar magma em escala monumental. À medida que a dorsal mesoatlântica se separa, a descompressão do material que está abaixo, isso cria fusão. Descomprimir é tirar a pressão. É como abrir uma lata de refrigerante ou tirar a rolha de uma garrafa de champanhe. A remoção de tanta pressão faz a rocha derreter e se tornar magma líquido. O hotspot leva calor de dentro da Terra para a superfície e também cria fusão. A combinação entre descompressão da rocha abaixo da superfície e transporte de calor de dentro da Terra cria grande quantidade de magma. O incrível encontro da dorsal mesoatlântica com o hotspot começou a construir a ilha debaixo da água e a empurrou para cima. Assim nasceu a Islândia. Os cientistas dataram o surgimento da Islândia há 20 milhões de anos e só podiam imaginar como deve ter sido. Mas em 14 de novembro de 1963, ao largo da costa da Islândia, o mundo viu uma repetição do espetacular nascimento da Islândia. Uma coluna de cinza de rocha explodiu para fora do oceano e chegou a 5.500 metros de altura. Tão alta que pôde ser vista a 110 quilômetros dali, na capital da Islândia, Reykjavik. Uma nova ilha se formou ante os olhos do mundo. Os cientistas a chamaram Surtsey, em honra de Surtur, deus nórdico do fogo. Situada a 30 quilômetros da costa, a pequena Surtsey se tornou alvo dos geólogos. Ela oferece evidências muito claras ao Dr. Lafmina, que investiga como se formou a Islândia. Ver Surtsey pela primeira vez é realmente incrível. Eu vi muitas fotos aéreas, mas estar aqui, vir de fato e poder andar e ver de perto a formação geológica é algo realmente inspirador. O tipo de erupção que formou Surtsey recebeu o mesmo nome e costuma ser chamada de erupção surtseyana. São erupções muito explosivas. A interação do magma quente, ou lava, com o oceano produz uma erupção muito explosiva de cinzas e vapor de água. Quando os cientistas chegaram à ilha no verão de 1964, acharam difícil acreditar que essa era uma ilha cuja idade era medida em meses, não em milênios. Em 9 meses e meio, todo o cone vulcânico feito de cinzas se formou. Além disso, houve um fluxo de lava que saiu do cone e formou o que vemos, aquela camada de rocha negra ali na frente. Agora, os geólogos puderam ver que a Islândia se formou há pouco. Em apenas 20 milhões de anos, ela cresceu de uma ilhota para uma massa de terra de 100 mil quilômetros quadrados, pouco mais do que o estado de Pernambuco. As forças que impulsionam os vulcões da Islândia foram reveladas. Fendas através do vulcão Hekla propiciaram gigantescas erupções fissurais, e a presença de químicos raros na rocha provou que as erupções foram causadas por duas forças distintas, a dorsal mesoatlântica e o hotspot. A Islândia se tornou a maior ilha vulcânica do mundo. Mas só o vulcanismo não explica como sua superfície foi formada. A investigação vai revelar outra força dramática que esculpiu a forma peculiar da Islândia como a conhecemos hoje. E essa força pode desafiar o poder de seus vulcões. Se a Islândia tivesse sido formada só pelo fogo, se pareceria com outras ilhas vulcânicas, como Havaí ou Tahiti. Mas algo aconteceu que transformou a ilha e deu a ela seu formato peculiar atual. E esse formato é outra pista da formação da Islândia. Alguma força extraordinária criou reentrâncias na costa norte da ilha e cavou profundos fiordes que avançam para o interior. Que força colossal poderia mudar a paisagem vulcânica da Islândia? Há um suspeito óbvio que está espalhado pela ilha toda: o gelo.
Como seu nome sugere, a Islândia tem uma longa história de ser recoberta de gelo. Hoje, o gelo cobre 10% da Terra durante o ano todo. E no meio do país se encontra a maior capa de gelo da Europa. A poderosa geleira Vatnajökull. Com quase 8.000 quilômetros quadrados, Vatnajökull é tão grande que tem até suas próprias condições climáticas. Com 1.000 metros de espessura, a geleira comprime a terra como se fosse uma grande placa de rocha, e suas beiradas se estendem pelos vales como se fossem línguas de gelo. Perito em geleiras, o Dr. Matthew Roberts vai investigar como o gelo pode moldar a rocha sólida, para descobrir que papel ele teve no passado da Islândia. Isto aqui é um GPS. É igual ao usado em automóveis que vamos usar para medir o movimento da geleira. O aparelho vai ficar aqui alguns dias e eu vou voltar para ver como a geleira se moveu. Os dados do Dr. Roberts revelaram que a geleira toda está se movendo para frente a impressionante razão de 60 centímetros por dia. Este é um ambiente em constante mudança. O gelo aqui é como se fosse uma espécie de mar congelado. O gelo flui para fora dos limites do vale, se expande e se espalha para ocupar mais área. À medida que ele se expande, fendas se formam. Grandes depressões como esta aqui. Há fendas menores. E, às vezes, através dessas aberturas se ouvem sons peculiares. A geleira faz um som que parece ser um rugido. Todos esses são sinais de que a geleira está viva e se move lentamente. Vatnajökull é uma das maiores calotas de gelo do hemisfério norte. Fluindo vale abaixo, a grande massa de gelo se move ameaçadoramente ao peso de 1.100 toneladas por metro quadrado. O Dr. Roberts acredita que o gigante em movimento tenha a força de erodir rocha sólida e achou evidências cruciais que provam isso. Este é um excelente exemplo do poder de erosão glaciário. Esta rocha deve ter ficado presa na base do gelo, e quando o gelo passou em cima da rocha, ele erodiu toda a superfície dela e produziu estas marcas peculiares, chamadas estrias. Podemos até ver em que direção o gelo fluiu. Vou pegar uma pedra para ilustrar o que eu disse. Imagine que isso fosse a base do gelo e que material preso nessa base fosse arrastado pela geleira à medida que ela se move, produzindo marcas assim na superfície. É como uma lixa atuando na madeira. É o mesmo efeito de erosão. O processo erosivo desta rocha é o mesmo que está acontecendo em maior escala com a superfície dos vales. A geleira é literalmente responsável por esculpir a paisagem. Ela produz canais e bacias peculiares, que antes estavam cheias de rocha sólida. Isso atesta o grande poder de erosão do glaciar. Os antigos fiordes da costa têm o mesmo perfil de bacias profundas, o que quer dizer que um dia já foram cobertos de gelo. Os cientistas sabem que há cerca de 1,5 milhão de anos, mudanças na órbita da Terra e na inclinação de seu eixo causaram o resfriamento do planeta. Uma enorme placa de gelo desceu do norte e recobriu a Islândia em um manto de gelo. À medida que o gelo avançou ou se retraiu, cavou profundos fiordes e recortou a costa norte da Islândia. O gelo foi de uma força tão formidável que sepultou vulcões debaixo da Islândia até hoje. Fogo e gelo ficaram engajados em uma luta titânica pela supremacia. Poderia o gelo que cavou os fiordes extinguir o fogo que criou a Islândia? A primeira pista está neste antigo vale, 8 quilômetros a oeste da geleira. O solo do vale está repleto de rochas gigantes. Mas o que interessa ao Dr. Roberts é como foram parar lá. As rochas nos dão uma indicação de como esta paisagem foi formada. Elas se agruparam aqui
E uma coisa interessante é que são arredondadas, mostrando que rolaram e se juntaram por alguma força dinâmica. Também vemos rochas menores presas entre as outras. Claramente, o que fez isso foi o curso de água. Mas não foi a água de um rio, como o que vemos ali. Foi uma enxurrada de água muito, muito maior e mais rápida que inundou todo esse vale. O Dr. Roberts tem uma teoria extraordinária sobre o que aconteceu aqui. Há muito tempo, uma inundação cataclísmica, um vagalhão de 30 metros de altura, invadiu este vale. Foi tão poderoso que rolou pedras gigantes como se fossem pedrinhas antes de elas ficarem onde estão. Mas o que criaria um fluxo de água tão colossal? O Dr. Roberts acha que a inundação veio da poderosa geleira Vatnajökull e vai procurar pistas. A área a cobrir é grande e o Dr. Roberts resolve voar. A investigação o leva a uma evidência crucial. Esta estranha depressão na superfície do gelo. Este é um lugar incrível. É uma depressão gigantesca que foi formada por um bolsão de água que escoou da base da calote de gelo. As fendas concêntricas que vemos claramente no gelo se formaram à medida que o gelo ruiu para o buraco criado quando a água escorreu. Sob o gelo, um processo dinâmico está em curso. O magma quente e o vapor estão derretendo o gelo por baixo. A água derretida se acumula e forma bacias no gelo, no topo do vulcão. A bacia se enche lentamente, mas quando isso acontece, o gelo em volta se torna instável. Fendas aparecem no gelo e, à medida que a água escorre, formam-se túneis que a canalizam para o limite da geleira. Isso pode sugerir que erupções vulcânicas ainda podem ocorrer, mesmo debaixo do enorme peso do gelo. Será esse processo a chave para explicar a antiga inundação cataclísmica? Para responder a isso, temos de ir a um dos maiores vulcões da Islândia. O Grímsvötn. Sepultado no meio do gelo no coração da geleira Vatnajökull, o enorme vulcão entra em erupção a cada 10 anos. Aqui, fogo e água colidem espetacularmente e desse embate os vulcões saem vitoriosos. O gelo não consegue vencer o enorme poder dos vulcões da Islândia, que agora tem mais um caminho para se expandir. Durante uma erupção dessa magnitude, o Grímsvötn pode derreter gelo suficiente para encher o maior reservatório dos Estados Unidos, o Lago Mead. Mas esse enorme volume de água não pode ser contido pelo gelo por muito tempo, e se produz inevitavelmente uma gigantesca inundação glaciária. Essa força da natureza atingiu a Islândia em 1996, com consequências devastadoras, e com a água arrastando tudo à sua passagem. Pontes foram destruídas e arrastadas, e autoestradas ficaram submersas. A enchente atingiu um pico de vazão de mais de 50 mil metros cúbicos por segundo, uma torrente notável, equivalente à vazão de verão do rio Amazonas. Imagine esse tipo de condição em uma área relativamente pequena. A violenta força da água carregou icebergs do tamanho de prédios de 4 andares. Torrentes assim que podem mudar a paisagem em poucos dias. O poder de erosão da água em movimento pode resultar em grandes quantidades de rocha fragmentada, despedaçada, pela alta pressão que a água exerce. E literalmente a paisagem se transforma a olhos vistos durante uma inundação glaciária assim. A história da estranha paisagem da Islândia toma forma. Estrias na rocha provaram que o gelo é uma força formidável e que esculpiu a peculiar costa da Islândia. Rochas espalhadas em vales vazios revelaram que houve inundações cataclísmicas no passado. E depressões no gelo confirmam que os vulcões da Islândia não foram suprimidos.
Mas há 12 mil anos, as calotas de gelo regrediram, o que equivaleu a liberar a Islândia de sua prisão gelada. Agora, o efeito dos vulcões da ilha poderá ser sentido em escala global. Por milhares de anos, os vulcões da Islândia travaram uma luta titânica com o gelo. Mas há 12 mil anos, as calotas de gelo acabaram se retraindo. Isso abriria um novo capítulo na história vulcânica da Islândia, porque os vulcões ficaram livres para se expandir. E qual foi o efeito disso na Islândia e seus arredores? Um dos efeitos mais dramáticos pode ser visto na região centro-sul da ilha. Esta paisagem lunar é conhecida como Laki, uma extensão de estranhas crateras e lava solidificada que borbulhou de uma grande fenda no solo. Essa enorme erupção fissural se estende por incríveis 26 quilômetros através da região. O vulcanólogo Dr. Thor Thordarson vai investigar Laki, local de uma das maiores erupções da história recente. Uma erupção de efeitos devastadores em escala mundial. A fissura Laki se estende daqui do sudoeste e segue, se estendendo pela paisagem, com uma fileira de cones, atravessa o Monte Laki, dividido em dois durante as erupções, e continua para nordeste até as margens da geleira ali. Testemunhos dataram com precisão a data da erupção, 1783. Foi um dos anos mais desastrosos da história da Islândia. Resíduos da erupção causaram a perda das colheitas da ilha toda e 75% dos animais morreram, o que mergulhou a Islândia em uma fase de escassez e fome que matou 10 mil pessoas. Mas misteriosamente, ao mesmo tempo, o resto do hemisfério norte passou por uma estranha onda de frio. Com 1,6 graus centígrados abaixo do normal em média, o hemisfério norte congelou. O Mar do Norte ficou congelado ao longo da Holanda, de modo que as pessoas patinavam pela costa inteira. E houve gelo no Mississippi até em Nova Orleans, naquele inverno. Por muitos anos, pensou-se que não havia relação entre as erupções de Laki e os eventos climáticos, mas os avanços da geologia demonstraram que não se tratou de simples coincidência. Comparando testemunhos oculares e evidências geológicas, o Dr. Thordarson reconstruiu o que aconteceu. Ele descobriu que a erupção começou com uma explosão na manhã de 8 de junho de 1783, que mandou rochas pelos ares e rasgou a terra em uma fissura de 1,5 km. Mas isso foi só o começo. 3 dias depois, outra erupção abriu uma segunda fissura, depois uma terceira, uma quarta, uma quinta. No total, a crosta terrestre se abriu em 10 grandes fissuras, pelas quais a lava irrompeu continuamente por mais de 8 meses. A gigantesca quantidade de lava que jorrou do solo daria para enterrar Manhattan a uma profundidade de 250 metros. Mas como a erupção da remota ilha causou um caos climático a milhares de quilômetros de distância, permaneceu um mistério. A evidência que ligaria Laki à catástrofe mundial estava oculta no interior das rochas. A história está nas rochas. Esta aqui faz parte do material magmático que saiu durante a erupção. Estes orifícios são chamados bolhas e se formam quando o magma sobe das profundidades e se aproxima da superfície e começa a ferver, literalmente. O gás que está dissolvido no magma de profundidade entra nas bolhas e depois escapa na atmosfera. Quando a rocha com bolhas emergiu na superfície, gás teria sido lançado na atmosfera da Islândia. Seria esse gás o causador do caos climático pelo planeta?
A identidade do gás pode ser descoberta na estrutura microscópica da rocha. Se examinarmos a rocha, nós vamos ver manchas brancas. Essas pequenas manchas são cristais que se acumulam no magma a grande profundidade. E às vezes os cristais, quando crescem, podem encapsular magma puro e trazê-lo para a superfície. Como cápsulas de tempo, os cristais brancos contêm magma puro das profundezas da Terra, trancado ali desde 1783. O Dr. Thordarson analisou esse magma e descobriu que continha um veneno: dióxido de enxofre. Como houve muita lava expelida, muito dióxido de enxofre foi liberado. Nada menos do que 100 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram lançadas na atmosfera. Mas como o gás liberado em Laki poderia causar uma onda de frio pelo globo afora? A resposta está em um nevoeiro espesso e vermelho que foi visto na Islândia em junho de 1783. Em poucas semanas, ele tinha chegado a Paris e Londres, e em julho estava disperso por todo o hemisfério norte. Assim, os cientistas descobriram que o nevoeiro foi firmado pelo dióxido de enxofre, que atingiu grandes altitudes e que, misturado com água, criou uma névoa de ácido sulfúrico. O nevoeiro bloqueou o sol e as temperaturas despencaram. Como resultado, o hemisfério norte teve 3 invernos sucessivos muito rigorosos, o que trouxe inundações a cada primavera e espalhou miséria pela Europa. Alguns historiadores acreditaram por muito tempo que essas condições climáticas desencadearam distúrbios políticos e sociais que levaram à Revolução Francesa em 1789. Mas agora, os cientistas sabem que Laki teve consequências até além desses limites. As temperaturas frias do norte alteraram as correntes de ar do sul, causando mudanças climáticas drásticas. A Índia passou por uma seca terrível. Costumam dizer que mais de 500 mil de pessoas morreu por causa da seca na Índia. A mudança de condições atmosféricas também causou um verão muito frio no Japão. Frio e úmido. As safras de arroz foram perdidas. E o resultado foi a maior escassez da história japonesa. Estima-se que Laki tenha matado mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo e foi uma das erupções vulcânicas mais devastadoras da história da humanidade. As evidências provaram que a história vulcânica recente da Islândia teve efeito devastador na ilha e no mundo todo. Enormes campos de lava revelaram que Laki foi uma gigantesca erupção. As bolhas na rocha indicaram que grandes volumes de gás foram liberados em Laki. E os cristais brancos revelaram que o gás venenoso era dióxido de enxofre. Tudo isso evidencia que os vulcões da Islândia causaram caos climático pelo planeta afora. Mas erupções como as de Laki podem não estar confinadas ao passado. Há quem acredite que o equilíbrio entre fogo e gelo esteja mudando, e isso poderia levar a Islândia a outro inferno terrestre. As evidências mostram que a Islândia tem o potencial de ser a ilha mais mortal do planeta. Uma espantosa força vulcânica está debaixo dela e cria poderosos vulcões capazes de gerar gigantescos fluxos de lava e alterar o clima global. Mas muitos vulcões da Islândia estão encobertos por glaciares e o fogo e o gelo coexistem em frágil equilíbrio. O temor dos cientistas é que esse equilíbrio penda em favor dos vulcões, o que tornaria a Islândia ainda mais mortal. Se o gelo que resta derretesse, que efeito isso teria na atividade dos vulcões da Islândia? A primeira indicação aparece nestas aparentemente inócuas formações de pedra e cascalho. Elas estão por toda a Islândia, mas estas rochas não vieram de um vulcão. Essas são morenas, um termo geológico para definir pilhas de rochas depositadas à frente de uma geleira.
Esses depósitos evidenciam que as geleiras estão encolhendo. Ano após ano, a geleira derreteu e se retraiu vale acima, deixando à amostra essa formação. O Dr. Roberts estuda a geleira Vatnajökull há 10 anos e notou uma tendência dramática. A geleira se retraiu muito rápido e desde que eu comecei a vir aqui, eu vi mudanças tremendas. O gelo encolheu à velocidade de 60 metros por ano. O lago que se vê aqui costumava estar cheio de gelo. Eu vi o gelo derreter aos poucos, eu vi a morena se formar e todo o vale ficou quase árido. Talvez em 20 anos a geleira toda desapareça e este vale se torne um lago. As geleiras da Islândia estão derretendo a um ritmo sem precedentes. Nos últimos 40 anos, 5% das calotas de gelo derreteram. E a questão que os cientistas querem entender é que efeito o rápido derretimento pode ter sobre os vulcões que estão abaixo. A única época em que a geleira derreteu tão depressa foi quando a Islândia saiu da última era glacial. Mas o que eventos passados podem nos dizer sobre o futuro? O geólogo e professor Bill McGuire investigou como a atividade vulcânica mudou no fim da última era glacial e chegou a resultados surpreendentes. Há 11 ou 12 mil anos, houve um rápido derretimento das geleiras da Islândia e de outras partes. Isso desencadeou um aumento da atividade vulcânica porque a remoção de gelo foi muito rápida. O rápido derretimento do gelo disparou erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas são detonadas pelo gás no magma. Ele se expande e forma bolhas e elas conduzem a erupção como quem tira a rolha de uma garrafa de champanhe. Mas um grande peso no topo do vulcão, uma grande massa de gelo ou de água, pode anular a atividade vulcânica. Mas quando o gelo derrete muito depressa, a pressão abaixo dele é liberada repentinamente e os problemas começam. À medida que o gelo derrete, a pressão do magma embaixo dele é reduzida. Algumas bolhas se formam e se aglutinam, e esse processo acaba levando o magma para a superfície, causando erupções explosivas e grande derramamento de lava por enormes distâncias. As geleiras da Islândia estão derretendo rapidamente. Isso levou os cientistas a acreditar que uma erupção devastadora na escala de Laki pode acontecer de novo. A questão é quando. São coisas que devemos considerar para tentarmos nos preparar se acontecerem enquanto vivermos. É possível que tenhamos outra erupção dessas aqui na Islândia? Com certeza. A investigação revelou como a vasta e violenta ilha da Islândia foi formada. Fendas na planície de Thingvellir e traços de químicos nas rochas revelaram como a dorsal mesoatlântica e hotspots uniram forças para criar uma força vulcânica gigantesca. Colossais erupções fissurais rasgaram a terra e, sobre milhões de toneladas de lava, a Islândia rapidamente se formou. Fiordes profundos no norte da ilha evidenciaram que uma calota de gelo erodiu a terra e sepultou vulcões, deixando fogo e gelo travarem uma batalha titânica. Rochas espalhadas por antigos vales revelaram que o fogo saiu vitorioso, o que desencadeou enchentes cataclísmicas. E partículas de enxofre nas rochas mostraram como os vulcões da Islândia têm potencial para causar uma destruição global. Hoje, geleiras estão derretendo sobre alguns dos vulcões mais mortais do mundo, e isso aumenta o risco de erupções. Nos últimos 20 milhões de anos, a poderosa força vulcânica da Islândia criou uma paisagem vasta e quase extraterrestre. Volátil e imprevisível, essa força pode desencadear uma erupção colossal, que além de devastar a Islândia, pode devastar o mundo.